Eu quero falar com vocês, nesse comentário de final de semana, a respeito dessa viagem da missão de senadores brasileiros até a Venezuela. Mas antes eu quero fazer um convite, acho muito importante. Eu pedi para o professor Francisco Ferraz, um exemplar desse livro dele aqui, Brasil, a cultura política de uma democracia mal resolvida. O professor Francisco Ferraz, ele é cientista político e foi reitor, inclusive, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E trabalha na área de marketing político, inclusive aqui já participou de várias campanhas eleitorais, né? Então esse livro aqui, ele vai lançar na segunda-feira, dia 22, às 19 horas, no Instituto Ling, que fica em Porto Alegre. Olha, esse Instituto Ling tem perto de 90 lugares, né? O professor vai falar, inclusive, lá. De modo que, se vocês estiverem interessados em participar dessa sessão de autógrafos, da palestra que vai ocorrer lá, de uma conversa, na verdade, entre o professor Francisco Ferraz e o ex-secretário da Justiça aqui do governo de Francisco Schiller, né? Eles vão conversar sobre isso aqui. Brasil, a cultura política de uma democracia mal resolvida. Segunda-feira, 19h30, no Instituto Ling. Eu vou estar lá, presente sim, com esse exemplar aqui, ó, não tem autógrafo, vou buscar lá o meu autógrafo, espero que vocês façam o mesmo. Bom, sobre essa viagem dos senadores do Brasil até a Venezuela, eu acompanhei as notícias a respeito dessa viagem o tempo todo pelos Facebook do Aécio Neves e do Ronaldo Caiado, que são dois dos senadores que foram para Caracas nesta quinta-feira, né? Fiquei acompanhando o tempo todo todas as informações. Bom, vocês sabem já, eu não preciso repetir, que eles desembarcaram no aeroporto de Caracas, dispostos a se encontrar com líderes da oposição, aqueles que ainda estão soltos, iriam tentar falar com os líderes da oposição que estão presos, principalmente o Leopoldo Lopes, né? E também iam tentar pressionar o governo para que marque as eleições que já deviam ter sido marcadas, as eleições legislativas. Então, esses eram os três principais objetivos, né, declarados. E eu acho que essa viagem é particularmente importante pelo seguinte, porque é uma viagem da qual participou o principal candidato da oposição aqui no Brasil, que perdeu as eleições por muito poucos votos. Ele levou consigo milhões e milhões de votos, o Aécio Neves, né? Pois bem, apesar de tudo isso, a missão de senadores foi uma missão oficial, viajou com o avião da FAB, né? Quer dizer, uma missão, não podia ser mais oficial, do Poder Legislativo do Brasil. Chegaram lá em Caracas e praticamente nem puderam sair do aeroporto, porque embarcaram numa van e em seguida, numa ruazinha perto do aeroporto, foram cercados por esbirros dessa ditadura cruel, selvagem, burra, dos bolivarianos do seu Nicolás Maduro. Foram cercados ali dentro, a van foi apedrejada, foi espancada a van, e por pouco aquela gente não invadiu, inclusive, a van para bater nos senadores, né? Claro, nenhum deles desceu da van para enfrentar os manifestantes. Eu gostaria de ver um senador desse com coragem suficiente para desembarcar ali, enfrentar aquilo ali e apanhar, inclusive, sabe? Porque o fracasso dessa viagem, porque eles tiveram que voltar para o aeroporto e tiveram que voltar para o Brasil, né? Não havia, esse governo, essa ditadura burra da Venezuela, comunista da Venezuela, chegou ao ponto de imaginar que, mandando fazer uma faxina num dos principais viadutos túneis que conduziam ao centro de Caracas, imaginou que fazendo obras ali no entorno do aeroporto iriam mascarar o fato de que eles tentaram impedir de qualquer maneira o livre trânsito dos senadores do Brasil. Não iam conseguir. Então o fracasso retumbante dessa viagem resultou num tremendo sucesso político, porque a repercussão foi imediata e internacional, principalmente aqui no Brasil. A Câmara dos Deputados imediatamente cancelou a sua sessão de ontem em Brasília, tirou uma nota de repúdio
ao que estava acontecendo na Venezuela. O presidente do Senado, Renan Calheiros, exigiu uma posição oficial da presidente Dilma a respeito disso. Ela foi obrigada a chamar o seu chanceler e tirou uma nota dura de críticas ao governo da Venezuela. Muito embora nós saibamos muito bem que o governo do Nicolás Maduro e o governo da Dilma Rousseff, ou ambos, são assim, olha, unha e carne. Mas há momentos como esse em que um presidente da República, embora não queira, até por uma questão de soberania nacional, até por uma questão de não ser acionada com pedido de impeachment no próprio Congresso, é obrigado a tomar uma posição, que foi o que a Dilma fez, a contragosto. A contragosto. E isso tudo que aconteceu aí serviu, sobretudo, para mostrar ao mundo inteiro que tipo de ditadura nós temos aqui na Venezuela, né? O Aécio, o pessoal que voltou imediatamente ao Brasil, já nessa sexta-feira protocolou um pedido no Senado, uma proposta no Senado de que o Brasil encabece a posição de eliminar a Venezuela do Mercosul, porque há uma cláusula clara na formação do Mercosul que impede a participação de ditaduras nesse mercado comum, que é o caso, portanto, da Venezuela. Então, muito antes de ser um mico, como dizem alguns petistas desavisados, o ganho político que Aécio e seus companheiros corajosos do Senado conseguiram, não dá para medir por simples manchetes, não. Aliás, a melhor manchete de hoje sobre isso aqui no Rio Grande do Sul foi a do jornal Correio do Povo, eu nem sei onde é que está, que registrou isso aí, mas não foram todos que registraram. Mas é isso aí, olha, de grão em grão, como dizem aí no interior do Rio Grande do Sul e do Brasil, a galinha enche o papo, né? E esse grão foi dos grandes.